A paz do Senhor, irmãos. Eu hoje tenho aqui um vídeo que eu agradecia. Se você é brasileiro, não perca, porque eu fiz a tradução deste vídeo, em que é deste senhor que toda a gente conhece, o Paul Bugley. O nome é Explosão no Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico do Brasil. Eu tenho aqui grandes informações para trazer para os irmãos e gostava que os irmãos ficassem para a honra e glória do Senhor. Eu vou orar ao Senhor. Meu Deus, meu querido Pai, eu te agradeço mais uma vez, Senhor, porque Tu tens filhos, Senhor, e filhas, Pai Santo, que descobrem as armadilhas do inimigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por aqueles que soam o alarme para que a gente fuja das armadilhas do inimigo, Senhor. Nesta hora eu te peço unção, sabedoria sobre o teu povo, Senhor, para que eles não participem das coisas do mundo, Senhor. Desde já eu te peço proteção divina sobre todos aqueles que vão estar naquele jogo, Senhor. Os atletas, Pai Santo, os seguranças, Senhor. Por amor do teu nome, põe o teu exército celestial, Senhor. E também te peço sabedoria para aqueles que estão pensando em ir, Senhor. Nós não devemos de participar, Senhor, das coisas do mundo, Senhor. Nós sabemos disso, Senhor, mas protege aqueles que têm falta de sabedoria, Senhor. Em nome de Yeshua Hamashiach que eu te agradeço, Senhor. Amém. Ok, irmãos, eu antes, quando fazia um vídeo deste homem, eu punha ele a falar sem voz, assim, e eu fazia o vídeo. Mas eu achei melhor fazer diferente. Eu quero só que os irmãos reparem na reação dele quando dizem não vayam para as Olimpíadas do Brasil. Vejam. Don't go to Olympic. What? Só, irmãos, tem aqui grandes notícias que eu vou trazer aos irmãos. E acerca das Olimpíadas, como sempre, eu começo com um versículo da palavra do Senhor e eu vou começar com Salmo 59:1, que diz assim: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Olha, irmãos, nós sabemos que nós não devemos de participar destas coisas do mundo e quando nós fazemos, temos um risco. Um risco. E o Senhor não é obrigado a livrar-nos de quando nós somos desobedientes à voz do Senhor. Eu vi este como é que é dizer, logo aqui e não gostei muito de ver aqui o sol. No entanto, ok, irmãos, eu vou dizer exatamente o que é que aquele irmão disse, aquele Paul Bugley, que eu já disse aos irmãos. Ele diz assim, eu acho que eu não vou dizer, aliás, eu não sei se vou dizer. E depois ele diz, isto é uma maldição, maldição. Nós já estamos dizendo isso por 2 anos, mesmo antes de nada ter acontecido no Rio de Janeiro. O Senhor mostrou-me em oração, e eu já vos tenho dito isso aqui já há algum tempo, ouçam, ele disse, ouçam, não é por causa da profecia que se encontra em Oseias, na palavra do Senhor em Oseias encontra-se que os peixes vão morrer, ele disse, não é por causa da profecia de Oseias que milhares de peixes mortos deram à costa na Bahia. Podemos ver que isso aqui é o Brasil, aqui é assim o Cristo Rei. Não foi por causa da profecia, não foi por causa de 3 corpos que apareceram mortos no banco, não foi por causa dos canos de esgoto que arrebentaram nas ruas do Rio de Janeiro. E que diremos àquela ciclovia, eu peço que os irmãos lembrem-se dessa ciclovia que caiu como é que é dizer, no Rio de Janeiro. Estamos de volta com o RJTV. Edmilson Ávila continua nessa cobertura com a gente aqui. Nós estamos falando sobre esse desabamento, né, de parte da ciclovia ali na Avenida Niemeyer, que continua fechado por causa desse grave acidente. Há informações de que 5 pessoas caíram no mar. A gente vai ver agora, Edmilson, vídeos estão chegando pra gente, né? A gente vai ver de novo aquele vídeo que nós mostramos primeiro aqui. Há uma narração do telespectador ali. Vamos assistir novamente. Ok, irmãos, vocês sabem exatamente do que é que eu estou falando, daquela ciclovia que caiu. Por acaso eu tenho aqui, até aqui, ó. Tenho aqui Ops, não, isso é outra coisa. I'm sorry, irmãos. Ele está dizendo... Ok, ele disse assim, não é por causa de Oseias que os peixes estão morrendo. Não foi à toa que 3 corpos apareceram mortos no banco. Eu não sei se os irmãos sabem isso o que é, eu estive à procura, mas não encontrei informações sobre isso. Não foi por causa que os canos de esgoto arrebentaram no Rio de Janeiro. Que diremos a essa ciclovia que apareceu
caiu e deixou 2 pessoas mortas, e também um grande buraco que apareceu no estádio, que faz parte do estádio. Peço que os irmãos virem aqui a foto. Aqui, parte do estádio caiu, graças a Deus que não estava ninguém lá naquela altura. Que diremos a Marina? Marina, os irmãos sabem da Marina, que foi um grande desastre que aconteceu lá. Eu tenho aqui mais uma foto. Marina, que saiu como um tóxico vermelho, como um tsunami, que levou vilas à sua frente, envenenando o ecossistema nos rios. Aquela parte da ciclovia, ele não falou, é que pus. E depois ele disse também, e também que diremos ao Zika vírus. Zika, os irmãos sabem que está fazendo com que as crianças nascem com deficiência. Então ele disse que diremos ao Zika, espalhando sem barreiras, não só no Brasil, mas está tendo uma epidemia, também em Colômbia, entrando para a América Central e também chegando aqui aos Estados Unidos e continuando a espalhar. E também a microcefalia, que tudo indica seja derivado do Zika. Milhares de crianças nascem com severas deformações. O aborto aumentou 80% somente no Brasil. E eu não sei o que dizer. E disse ele, eu não sei o que dizer. Que diremos aos raios que caíram no Cristo Rei, partindo uns dedos do Cristo Rei? Esta nação brasileira está sendo atingida com pragas. A maioria está sendo no Rio de Janeiro, com pragas por causa do paganismo, chamado Jogos Olímpicos, financiado pelos Illuminatis. Mas espera aí. Isso ainda não é tudo. Ontem, no dia 31 de julho, houve uma explosão no estádio de Maracanã. Não sei se os irmãos sabem que houve essa explosão. Eu fui buscar aqui informações e diz aqui que, portanto, diz aqui assim, suspeita de bomba no Maracanã era alarme falso, segundo a polícia. Irmãos, isso é mentira. Mentira. Este irmão, este Paul Begley, o filho dele é repórter. E nós sabemos que a mídia esconde tudo para que as pessoas não vejam, especialmente no país onde acontece aquilo. Diz aqui uma ameaça de bomba resultou na interdição de uma rua próxima ao estado de Maracanã na noite passada, na noite deste sábado. A suspeita de bomba surgiu quando uma maleta de ferramenta foi deixada junto ao portão. Acionado o esquadrão antibombas da Polícia Civil, realizou uma explosão controlada e os agentes acabaram descartando a suspeita de bomba. Irmãos, isso é mentira! Mentira! Segundo o Paul Begley, ele diz que no dia 31 de julho houve uma explosão no estado de Maracanã, onde a abertura dos jogos vai começar nesta sexta-feira à noite. E ele diz, não se esqueçam, eles prenderam 10 terroristas que estavam espalhando bombas. Não sei se os irmãos souberam disso, mas esse homem está dizendo que eles prenderam 10 terroristas que estavam espalhando bombas. E ele diz, e eu nem vou tocar no assunto de que o prefeito do Rio de Janeiro disse que eles estão falidos e que eles não vão poder pagar polícias para estes eventos. A cidade está tomada por crime. Só esta banner que a gente diz, essa coisa que as pessoas levaram para o aeroporto, dizendo bem-vindos ao inferno. Polícias e bombeiros não vão ser pagos, de qualquer das maneiras, venha para o Rio de Janeiro e não fique em segurança. E isto é verdade o que eles estão fazendo aqui, segundo as informações do Paul Begley. Ele diz que o prefeito disse que eles estão falidos e que eles não vão pagar polícias para a segurança desses eventos. A cidade está tomada por crimes. Os hospitais estão sem medicamentos. Os doutores e enfermeiros estão em atraso nos seus pagamentos pelo menos um mês. E depois o Paul Begley diz, vocês estão a ver disso? E ontem, que foi no dia 1 de agosto, as tensões aumentaram no Rio de Janeiro quando os peritos de bomba suspeitaram de uma bomba que rebentou. Uma bomba que rebentou no estádio de Maracanã. Ele diz assim, o Canal 7
anunciou que uma bomba explodiu. Ela explodiu no famoso estádio de Maracanã no domingo à noite. Logo depois, presta atenção, logo depois de um robô ter detectado a suspeita de um pacote de bomba. Há reportagens de que este pacote era uma caixa de ferramenta e houve uma explosão depois do robô ter entrado. Havia uma caixa de ferramenta lá e eles desconfiaram e mandaram o robô. Assim que o robô tocou na caixa de ferramenta, a caixa de ferramenta rebentou. A mídia aqui diz que é mentira, descartou que era uma suspeita falsa. De onde é que está aqui? I'm sorry, irmão, está aqui. Diz aqui que suspeita de bomba no Maracanã era alarme falso. Mentira! Este homem está dizendo que é verdade. E depois ele diz, isso é inacreditável. Os organizadores do Rio estão muito preocupados com a segurança. Inclusive o roubo, presta atenção, o roubo de um computador, laptop e 3 camisas quando houve essa bomba, durante o evacuamento por causa desta bomba. A preocupação dos ladrões aumenta por falta de segurança nas portas dos hotéis e nas entradas das casas. Os seguranças lembram para deixarem as portas bem fechadas. Eles estão muito preocupados com os valores. Valores quer dizer câmaras fotográficas que os turistas têm, anéis, cordões, etc. O campo de Maracanã, que foi onde se realizou a Copa Mundial de Futebol de 1950, se não estou em erro, agora eles estão perdendo o controle. E esta manhã, os experts hackers, que são os peritos, disseram aos atletas, não ponhas a tua mão debaixo d'água. Somente dias antes das Olimpíadas, as águas das ondas do Rio de Janeiro estão mais sujas do que nunca. Isso foi anunciado pela Associação Press. Press é o nome do jornal que fez essa reportagem. As águas estão contaminadas com sujidade humana vinda dos esgotos contaminados com o Zika vírus e outros vírus perigosíssimos. E com bactérias. De acordo com estudos feitos por 16 meses na associação Portanto, esta associação Press fez estudos por 16 meses. Ele diz que os riscos não vão somente para os 1.400 atletas que podem ser violentamente contaminados pelas águas nestas competições, mas a Associação Press indicou que os turistas também estão sendo alvo de potenciais sérios riscos de saúde nas praias famosas do Rio de Janeiro. Esta mesma agência, Associação Press, fez uma busca nas Olímpicas e Paralímpicas e tiveram a consciência revelação perigosíssima de altos níveis e vírus por causa da poluição. Um enorme olho preto nos projetos das Olimpíadas faz soar o alarme aos navegadores e lançadores e para os mergulhadores e nadadores. Vocês estão a ver disso que ele está dizendo? Estas águas estão mais contaminadas do que as águas do Flint, Michigan. As águas do Flint, Michigan, é isto aqui, irmãos. Deixa-me ver se puxo um bocadinho para trás. Ok. As águas do Flint são assim. Aqui, as águas do Detroit, as águas estão todas contaminadas aqui na América também, mas as águas do Flint são as águas que estão mais contaminadas. E o Paul Begley disse que as águas do Rio de Janeiro estão mais contaminadas do que a água do Flint. Os primeiros resultados dos estados publicados há mais ou menos um ano já mostrava altos níveis de 1,7 milhão, pior do que os Estados Unidos. Com essas informações contraditórias, os nadadores e os atletas que ingerirem somente 3 colheres de água, com a certeza de que estavam contaminadas com vírus que podem causar doenças no estômago e na respiração, e também uma rara inflamação no cérebro e no coração. Vocês estão a ver disso?
Será que eles vão mesmo continuar com estes jogos depois de todas essas informações? Deixa-me te dizer uma coisa. Estamos falando de maldição. Maldição. Imagina, agora as Olímpicas aqui e as próximas Olimpíadas serão no Japão, em 2020. E eles vão jogar futebol, basquetebol e alguns jogos de água. Lembra-se que as águas do Japão estão contaminadas com a Fukushima. Será que a Comissão dos Jogos Olímpicos perderam a noção, perderam a mente? Ou será que eles nunca tiveram mente? Oh, Senhor, tem compaixão. Esta Associação Press anunciou estes resultados no último julho. Os atletas foram levados ao laboratório para precaução, para prevenirem que doenças podem lhes atingir, causando que eles sejam retirados das Olimpíadas. Eles também vão tomar antibióticos antes para prevenir que sejam atingidos por doenças. Irmãos, uma irmã, que eu não me lembro quem foi já, teve um sonho de que o Senhor tinha dito que os atletas iam levar umas vacinas e que aquelas vacinas era a marca da besta. Será que é isto? Não sei. Não estou dizendo que seja, estou dizendo só pode ser. Ok. Só eles estão tomando providências tais como branqueamento de remos, fatos de plástico para os surfistas e luvas para evitarem o máximo de serem contaminados com as águas. E isso só está ficando pior, pior e pior. Os Jogos Olímpicos estão excomungados, amaldiçoados, e também o Rio de Janeiro. Mas espera, esta sexta-feira à noite vamos ver como é que eles vão abrir a cerimônia. De certo que eles vão fazer uma grande apresentação aos Illuminatis e haverá um ataque terrorista durante essas Olimpíadas que trará tremor ao resto do mundo. Dá a tua vida a Cristo. Nós estamos nos últimos dias. Irmãos, isto foi o que esse irmão disse. No entanto, eu vou voltar atrás e ele diz que quando fizeram esta evacuação do Maracanã por causa da bomba, eles disseram que desapareceu, presta atenção, que talvez você tivesse passado assim, pelo ar, sem você ter dado por isso. Desapareceu um laptop é um computador cheio de informações, desapareceu de lá do Maracanã, e desapareceu três camisas que eu acredito que sejam camisas de algum, atleta, e vocês estão conectando os pontos. O laptop, de certeza que deve ter sido algum terrorista que roubou para tirar informações, para eles saberem como agir, e três camisas pode, não estou dizendo que seja, pode muito bem ser que eles infiltram lá dentro três terroristas com camisas dessas Olimpíadas. Oremos. As coisas estão feias. Oremos por segurança, oremos por proteção. Oremos, irmãos. Deus vos abençoe, fica na paz do Senhor. E vê por o vídeo abaixo. Vê dizer mais uma vez, aquela parte dessa rodovia, eu a que pus. Ele falou qualquer coisa ali meio obscuro que eu não consegui, perceber. Mas está tudo incluído até isto aqui. Só, irmãos, vamos orar ao Senhor. Realmente, as coisas não estão para brincadeira. Deus vos abençoe e fiquem na paz do Senhor. Medicamentos. Os doutores e enfermeiros estão em atraso nos seus pagamentos pelo menos um mês. E depois o Paulo Bega diz, vocês estão a ver disso? E ontem, que foi no dia 1 de agosto, as tensões aumentaram no Rio de Janeiro quando os peritos de bomba suspeitaram de uma bomba que rebentou no estádio de Maracanã. Ele diz assim, o Canal 7 anunciou que uma bomba explodiu, no famoso estádio de Maracanã no domingo à noite, logo depois, presta atenção, logo depois de um robô ter detectado a suspeita de um pacote de bomba. Há reportagens de que este pacote era uma caixa de ferramenta
e houve uma explosão depois do robô ter entrado. Havia uma caixa de ferramenta lá e eles desconfiaram e mandaram o robô. Assim que o robô tocou na caixa de ferramenta, a caixa de ferramenta rebentou. A mídia aqui diz que é mentira, descartou que era uma suspeita falsa. De onde é que está aqui? I'm sorry, irmãos, está aqui. Diz aqui que suspeita de bomba no Maracanã era alarme falso. Mentira! Este homem está dizendo que é verdade. E depois ele diz, isso é inacreditável. Os organizadores do Rio estão muito preocupados com a segurança. Inclusive o roubo, presta atenção, o roubo de um computador, laptop e 3 camisas quando houve essa bomba, durante o evacuamento por causa desta bomba. A preocupação dos ladrões aumenta por falta de segurança nas portas dos hotéis e nas entradas das casas. Os seguranças lembram para deixarem as portas bem fechadas. Eles estão muito preocupados com os valores. Valores quer dizer câmaras fotográficas que os turistas têm, anéis, cordões, etc. O campo de Maracanã, que foi onde se realizou a Copa Mundial de Futebol de 1950, se não estou em erro, agora eles estão perdendo o controle. E esta manhã, os experts, que é aqueles que são os peritos, disseram aos atletas, não ponhas a tua mão debaixo d'água. Somente dias antes das Olimpíadas, as águas das ondas do Rio de Janeiro estão mais sujas do que nunca. Isso foi anunciado pela Associação Press. Press é o nome do jornal que fez essa reportagem. As águas estão contaminadas com sujidade humana vinda dos esgotos contaminados com o Zika vírus e outros vírus perigosíssimos. Ouçam, ele disse, não é por causa da profecia que se encontra em Oseias. Na palavra do Senhor em Oseias encontra-se que os peixes vão morrer. Ele disse, não é por causa da profecia de Oseias que milhares de peixes mortos deram à costa na Bahia. Podemos ver que isso aqui é o Brasil, aqui é o Cristo Rei. Não foi por causa da profecia, não foi por causa de 3 corpos que apareceram mortos no banco, não foi por causa dos canos de esgoto que arrebentaram nas ruas do Rio de Janeiro. E que diremos àquela ciclovia, eu peço que os irmãos lembrem-se dessa ciclovia que caiu no Rio de Janeiro. Estamos de volta com o RJTV. Edmilson Ávila continua nessa cobertura com a gente aqui. Nós estamos falando sobre esse desabamento, de parte da ciclovia ali na Avenida Niemeyer, que continua fechado por causa desse grave acidente. Há informações de que 5 pessoas caíram no mar. A gente vai ver agora, Edmilson, vídeos estão chegando pra gente, né? A gente vai ver de novo aquele vídeo que nós mostramos primeiro aqui. Há uma narração do telespectador ali. Vamos assistir novamente. Ok, irmãos, vocês sabem exatamente do que é que eu estou falando, daquela ciclovia que caiu. Por acaso eu tenho aqui, Tenho aqui Ops, não, isso é outra coisa. I'm sorry, irmãos. Ele está dizendo... Ok, ele disse assim, não é por causa de Oseias que os peixes estão morrendo. Não foi à toa que 3 corpos apareceram mortos no banco. Eu não sei se os irmãos sabem isso o que é, eu estive à procura, mas não encontrei informações sobre isso. Não foi por causa que os canos de esgoto arrebentaram no Rio de Janeiro. Que diremos a essa ciclovia que apareceu... caiu e deixou 2 pessoas mortas, e também um grande buraco que apareceu no estádio, que faz parte do estádio. Eu peço que os irmãos virem aqui a foto. Aqui, parte do estádio caiu, graças a Deus que não estava ninguém lá naquela altura. Que diremos a Marina? Os irmãos sabem da Marina, que foi um grande desastre que aconteceu lá. Eu tenho aqui mais uma foto. Marina, que saiu como um tóxico vermelho, como um tsunami, que levou vilas à sua frente, envenenando o ecossistema nos rios. Aquela parte da ciclovia, ele não falou, é a que pus. E depois ele disse também, que diremos ao Zika vírus. Zika, os irmãos sabem que está fazendo com que as crianças nascem
com deficiência. Então ele disse que diremos ao Zika espalhando sem barreiras, não só no Brasil, mas está tendo uma epidemia também em Colômbia, entrando para a América Central e também chegando aqui aos Estados Unidos e continuando a espalhar. E também a microcefalia, que tudo indica seja derivado do Zika. Milhares de crianças nascem com severas deformações. O aborto aumentou 80% somente no Brasil. E eu não sei o que dizer. E disse ele, eu não sei o que dizer. Que diremos aos raios que caíram no Cristo Rei, partindo uns dedos do Cristo Rei? Esta nação brasileira está sendo atingida com pragas. A maioria está sendo no Rio de Janeiro, com pragas por causa do paganismo, chamado Jogos Olímpicos, financiado pelos Illuminatis. Mas espera aí. Isso ainda não é tudo. Ontem, no dia 31 de julho, houve uma explosão no estádio de Maracanã. Não sei se os irmãos sabem que houve essa explosão. Eu fui buscar aqui informações e diz aqui que, portanto, diz aqui assim, suspeita de bomba no Maracanã era alarme falso, segundo a polícia. Irmãos, isso é mentira. Mentira. Este irmão, este Paul Bagley, o filho dele é repórter. E nós sabemos que a mídia esconde tudo para que as pessoas não vejam, especialmente no país onde acontece aquilo. Diz aqui uma ameaça de bomba resultou na interdição de uma rua próxima ao estado de Maracanã na noite passada, na noite deste sábado. A suspeita de bomba surgiu quando uma maleta de ferramenta foi deixada junto ao portão. Acionado o esquadrão antibombas da Polícia Civil, realizou uma explosão controlada e os agentes acabaram descartando a suspeita de bomba. Irmãos, isso é mentira! Mentira! Segundo o Paul Bagley, ele diz que no dia 31 de julho houve uma explosão no estado de Maracanã, onde a abertura dos jogos vai começar nesta sexta-feira à noite. E ele diz, não se esqueçam, eles prenderam 10 terroristas que estavam espalhando bombas. Não sei se os irmãos souberam disso, mas esse homem está dizendo que eles prenderam 10 terroristas que estavam espalhando bombas. E ele diz, e eu nem vou tocar no assunto de que o prefeito do Rio de Janeiro disse que eles estão falidos e que eles não vão poder pagar polícias para estes eventos. A cidade está tomada por crime. Só esta banner que a gente diz, essa coisa que as pessoas levaram para o aeroporto, dizendo bem-vindos ao inferno. Polícias e bombeiros não vão ser pagos, de qualquer das maneiras, venha para o Rio de Janeiro e não fique em segurança. Isto é verdade o que eles estão fazendo aqui, segundo as informações do Paul Bagley. Ele diz que o prefeito disse que eles estão falidos e que eles não vão pagar polícias para a segurança desses eventos. A cidade está tomada por crimes. Os hospitais estão sem... A paz do Senhor, irmãos. Eu hoje tenho aqui um vídeo que eu agradecia. Se você é brasileiro, não perca, porque eu fiz a tradução deste vídeo em que é deste senhor que toda a gente conhece, o Paul Bagley. O nome é Explosão no Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico do Brasil. Eu tenho aqui grandes informações para trazer para os irmãos e gostava que os irmãos ficassem para a honra e glória do Senhor. Eu vou orar ao Senhor. Meu Deus, meu querido Pai, eu te agradeço mais uma vez, Senhor, porque tu tens filhos, Senhor, e filhas, Pai Santo, que descobrem as armadilhas do inimigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por aqueles que soam o alarme para que a gente fuja das armadilhas do inimigo, Senhor. Nesta hora eu te peço unção, sabedoria sobre o teu povo, Senhor, para que eles não participem das coisas do mundo, Senhor. Desde já eu te peço proteção divina sobre todos aqueles que vão estar naquele jogo, Senhor. Os atletas, Pai Santo, os seguranças, Senhor. Por amor do teu nome, põe o teu exército celestial, Senhor. E também te peço sabedoria para aqueles que estão pensando em ir, Senhor. Nós não devemos de participar, Senhor, das coisas do mundo, Senhor. Nós sabemos disso, Senhor, mas
Protege aqueles que têm falta de sabedoria, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach que te agradeço, Senhor. Amém. Ok, irmãos, eu antes, quando fazia um vídeo deste homem, eu punha ele a falar sem voz, assim, e eu fazia o vídeo. Mas eu achei melhor fazer diferente. Eu quero só que os irmãos reparem na reação dele quando dizem não vayam para as Olimpíadas do Brasil. Vejam. Don't go to Olympic. What? Só, irmãos, tem aqui grandes notícias que eu vou trazer aos irmãos. E acerca das Olimpíadas, como sempre, eu começo com um versículo da palavra do Senhor e eu vou começar com Salmo 59:1, que diz assim: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Olha, irmãos, nós sabemos que nós não devemos de participar destas coisas do mundo e quando nós fazemos, temos um risco. Um risco. E o Senhor não é obrigado a livrar-nos de quando nós somos desobedientes à voz do Senhor. Eu vi este como é que é dizer, logo aqui e não gostei muito de ver aqui o sol. No entanto, ok, irmãos, eu vou dizer exatamente o que é que aquele irmão disse, aquele Paul Bugley, que me já disse aos irmãos. Ele diz assim, eu acho que eu não vou dizer, aliás, eu não sei se vou dizer. E depois ele diz, isto é uma maldição, maldição. Nós já estamos dizendo isso por 2 anos, mesmo antes de nada ter acontecido no Rio de Janeiro. O Senhor mostrou-me em oração, e eu já vos tenho dito isso aqui já há algum tempo, e com bactérias, de acordo com estudos feitos por 16 meses na associação de... Portanto, esta associação Press fez estudos por 16 meses. Ele diz que os riscos não vão somente para os 1.400 atletas que podem ser violentamente contaminados pelas águas nestas competições, mas a Associação Press indicou que os turistas também estão sendo alvo de potêncios sérios riscos de saúde nas praias famosas do Rio de Janeiro. Esta mesma agência, Associação Press, fez uma busca nas Olímpicas e Paralímpicas e tiveram a consciência revelação perigosíssima de altos níveis e vírus por causa da poluição. Um enorme olho preto nos projetos das Olimpíadas faz soar o alarme aos navegadores e lançadores e para os mergulhadores e nadadores. Vocês estão a ver isso que ele está dizendo? Estas águas estão mais contaminadas do que as águas do Flint, Michigan. As águas do Flint, Michigan, é isto aqui, irmãos. Deixa-me ver se eu puxo um bocadinho para trás. Ok. As águas do Flint são assim. Aqui, as águas do Detroit. Só as águas estão todas contaminadas aqui na América também, mas as águas do Flint são as águas que estão mais contaminadas. E o Paul Bugley disse que as águas do Rio de Janeiro estão mais contaminadas do que a água do Flint. Os primeiros resultados dos estados publicados há mais ou menos 1 ano já mostrava altos níveis de 1,7 milhão, pior do que os Estados Unidos. Com essas informações contraditórias, os nadadores e os atletas que ingerirem somente 3 colheres de água, com a certeza de que estavam contaminadas com vírus que podem causar doenças no estômago e na respiração, e também uma rara inflamação no cérebro e no coração. Vocês estão ouvindo isso? Será que eles vão mesmo continuar com estes jogos depois de todas essas informações? Deixa-me te dizer uma coisa. Estamos falando de maldição. Maldição. Imagina. Agora as Olímpicas aqui e as próximas Olimpíadas serão no Japão em 2020. E eles vão jogar futebol, basquetebol e alguns jogos de água. Lembra-se que as águas do Japão estão contaminadas com a Fukushima. Será que a Comissão dos Jogos Olímpicos perderam a noção, perderam a mente? Ou será que eles nunca tiveram mente? Oh, Senhor, tem compaixão. Esta Associação Press anunciou estes resultados